Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos, agora fazendo essa gravação aqui, porque estarei fora, estarei de retiro, então já para deixar um pouquinho atualizado, um vídeo especial sobre o tema do canal, né, o apostolado Bento XIV, e já tinha me surgido perguntas, principalmente entre os meus conhecidos, sobre por que Bento XIV? Quem foi este Papa que poucos conhecem, mas que na realidade foi um grande pontífice, deveria ter muito mais reconhecimento, tá? Bom, vamos lá, pegando um pouquinho dos aspectos da vida desse grande Papa. Seu nome de batismo é Prospero Lorenzo Lambertini. Ele nasceu em Bolonha, filho de uma família nobre, era o quinto filho, tá? No dia 31 de março de 1675. Aos 13 anos de idade foi enviado para uma escola clériga na mesma região e ele já se mostrou um grande erudito desde criança, vamos dizer assim. Era fanático por estudar latim, filosofia, retórica e teologia. Seu santo favorito era Santo Tomás de Aquino, tá? O qual ele era apaixonado e ficava lendo as obras de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, a Catena Áurea. Com 19 anos de idade, o jovem Próspero recebeu seu doutorado em teologia. Imagina isso, com 19 anos, doutor em teologia. E o Triusque Juris, que é mais conhecido como Direito Civil e Eclesiástico. Então veja, ele era alguém que era diferenciado, acima da média com o quesito ensino. Percebe? Lá nos anos 1700 ele foi ordenado sacerdote, assistente de um famoso monsenhor, sempre próximo da Cúria Romana. Inclusive ele foi consultor no Tribunal do Santo Ofício, naquela época a Inquisição, ou seja, era uma pessoa que estava num alto cargo, ele era muito inteligente, tá? Não é à toa. Além disso, era uma pessoa de extrema confiança. Era muito difícil Próspero cobiçar, ele não tinha ganância ou gana por cargos altos da hierarquia eclesial, né? Foi nomeado então a bispo em 1724 e mais tarde, 7 anos depois, arcebispo de Bolonha, a sua região onde ele nasceu, foi criado e estudou, tá? Depois do falecimento do Papa Clemente XII, Bento, vamos dizer assim, ou Bento, porque o nome dele é Próspero Lambertini, participou do conclave. Quando ele foi nomeado arcebispo de Bolonha, ele foi feito cardeal, tá? Só que esse conclave foi muito complicado. O Papa faleceu em fevereiro. O conclave durou 6 meses, tá? 6 meses, porque os cardeais não chegavam a uma conclusão. Existiam cardeais franceses, cardeais imperiais, cardeais de vários, eles não chegavam a uma conclusão. No começo eles nem queriam eleger o Próspero. O Próspero não era um candidato visível, era distante. Mas eles precisavam de um Papa que não ficasse preso às facções ou apenas a um grupo de cardeais. Pois então, no conclave do dia 17 de agosto de 1740, depois de 6 meses após a morte do Romano Pontífice, Próspero Lambertini havia sido eleito Papa com 50 votos dos 51 cardeais presentes no conclave e adotou o nome de Bento XIV, em homenagem ao Santo Padre Bento XIII, que havia vindo antes de Clemente XII. O Bento XIII, inclusive é servo de Deus, foi um Papa também muito grandioso e foi um dos que mais contribuiu na juventude de Bento XIV, quando ele foi bispo, quando ele foi consultor do Tribunal do Santo Ofício, e assim, em homenagem ao Romano Pontífice, ele adotou como Bento XIV o nome.
Suas primeiras medidas enquanto pontífice, primeiro, ele amenizou a situação financeira que estava terrível no Vaticano. O Vaticano estava tendo déficit das receitas, incentivou o livre mercado dentro das terras dos estados papais, ao mesmo tempo que ele abaixou impostos de certos materiais, ele aumentou de outros, tá? Mas vale ressaltar que ele era uma pessoa extremamente piedosa, querida, um exímio doutor da igreja. Seus ensinamentos eram brilhantes, tá? Em uma de suas bulas, ele proibiu os jesuítas de se envolverem com as questões de escravos e exortou que isto era uma coisa errada. Porém, ele não tinha autoridade sobre o governo de Portugal, né? Mas os jesuítas estavam proibidos de se envolver nessas questões políticas. Como um grande erudito apreciador das artes, ele foi que organizou o famoso Museu de Artes Sacras e... Ai meu Deus, esqueci o nome. Não é pagão, é outro nome, eu vou lembrar ainda. Esse museu, hoje é o Museu do Vaticano. Ele trouxe artes tanto dos pagãos quanto artes cristãs e organizou e organizou, tá? É uma das coisas mais lindas. Ele era um grande apreciador da arte e ele queria manter esse espírito vivo. Ele organizou toda a questão artística do Vaticano e para manter viva a cultura, mesmo dos povos que não eram cristãos. Bento foi o santo padre que inventou as cartas encíclicas. Antes disso eram só cartas apostólicas, tá? Não era cartas encíclicas. Foi um papa que organizou também os ritos orientais devido à crise que estava acontecendo, principalmente com os coptas. Ele mesmo escreveu na sua carta encíclica Alati Sunt uma frase bem um texto bem claro sobre quais as intenções da Sé Romana com os ritos orientais, e eu deixarei ele aqui, Vou ler para vocês, abre aspas. Também queríamos deixar claro para toda a boa vontade que a Sé Apostólica sente pelos católicos orientais ao ordená-los, a observar completamente seus ritos antigos que não estão em desacordo com a religião católica ou com a propriedade. A Igreja não exige que os cismáticos abandonem seus ritos quando retornarem à unidade católica, mas apenas que eles jurem e detestem a heresia. Seu grande desejo é a preservação, não a destruição de diferentes povos. Em suma, que todos sejam católicos e não latinos. Então perceba, ele é um grande apreciador e queria manter os ritos orientais. Só que ele mesmo deixou claro que era contrário à heresia. Por exemplo, nas igrejas ortodoxas daquela época estavam existindo mulheres sacerdotes, coisa que existe hoje nas igrejas anglicanas, né? Um dos seus grandes propósitos também foi com a questão dos ritos chineses que os jesuítas começaram a inventar. Ele deixou bem claro em exortações que é o seguinte: não tem problema colocar imagens de pessoas queridas e entes queridos nas missas chinesas, de pessoas importantes, para serem veneráveis na quesito santidade, ou pelo menos lembrar memória de parentes falecidos. Agora, usar símbolos pagãos chineses durante a missa, ele negou de qualquer veemente. Inclusive, os jesuítas teimaram tanto com ele que ele proibiu os jesuítas de operarem na China, né? Ele foi um papa que estava firmemente comprometido em levar à risca os documentos do Concílio de Trento, né? Fez basicamente vários tratados teológicos e eclesiásticos com os ortodoxos. Foi uma época que, por exemplo, melquitas vieram para a Igreja Católica, vários ortodoxos orientais deixaram de ser cismáticos e voltaram à comunhão com Roma. Isso foi maravilhoso, tá?
buscou reverter o secularismo, porque vejam, nessa época nós estávamos sofrendo com o iluminismo, de maneira pacífica, de maneira tranquila e calma. Tanto que ele foi muito apreciado por estudiosos, porque ele era um estudioso. Vamos dizer, um polimata. O que é um polimata? Já ouviram falar de Leonardo da Vinci? Ele era um polimata autêntico, ou seja, ele era um inteligente, não preso só a uma área. Leonardo da Vinci era artista, era engenheiro, era físico, era biólogo, percebe? Bento XIV era desse mesmo nível. Além de ser um brilhante teólogo, era filósofo, gostava de estudar o corpo humano e artista também. Ele tinha uma devoção imensa pela arte, ele amava a arte, né? Por isso que ele foi tão bem respeitado pelas pessoas mais inteligentes, assim, os filósofos. Bom, também foi um dos responsáveis hoje para nós termos na biblioteca do Acervo Vaticano. Lembra quando eu disse do museu? Basicamente ele salvou muitos dos escritos orientais antigos que estavam para ser perdidos. Hoje nós temos eles conservados e alguns até digitalizados graças a esse Romano Pontífice. Existe até uma frase de Horace Walpole que descreveu o Santo Padre assim, abre aspas, amado por papistas, estimado por protestantes, um padre sem insolência ou interesse, um princípio sem favoritos, um príncipe sem favoritos, um papa sem nepotismo, um autor sem vaidade, um homem a quem nem o intelecto nem o poder poderiam corromper. Fecha aspas. Então, Bento XIV era brilhante. Provavelmente ele é um doutor esquecido. Infelizmente ninguém ainda se aventurou em fazer a beatificação dele. Essa é uma das intenções por qual o canal leva o seu nome, para que ele se popularize. Por que digo isso? Porque existem várias citações. Bento XIV já fez citação sobre a autoridade do Papa, a autoridade das canonizações. Inclusive, um dia que eu falar só sobre as canonizações, vou citar Bento XIV. E outro detalhe muito engraçado, ele era muito humano. Muito humano. Mesmo sendo piedoso, erudito, eloquente e inteligente, ele sofria com o problema de ficar falando palavrão. Ele falava palavrão que nem gente. Falava bastante palavrão, tanto que na Basílica de São Pedro ele encheu de crucifixo a cada esquina, porque cada vez que ele passasse ele olhava Jesus ali e falava, vou me controlar. Viciado em jogos de carta, inclusive um Montini, lá que é um jogo muito famoso da Itália, para não confundir com o Santo Padre Giovanni Montini. Além do próprio truco, jogava um truquinho espanhol. Bento XIV tem uma história muito engraçada, que uma vez ele estava jogando Montini, e o parceiro dele jogava muito mal. Eles perderam, ele ficou tão bravo que ele pediu pro assistente tirar o crucifixo. Ele começou a xingar tanto o parceiro, e o parceiro dele colocou as mãos no rosto de vergonha, e os adversários gritavam, Santo Padre, se acalme. Quando ele morreu em 1758, após 18 anos, aproximadamente 18 anos de pontificado, na verdade foi 17 mais específico, porque ele foi eleito em agosto de 740 e morreu em maio de 740. Então o povo ficou em um luto tremendo, porque eles amavam aquele Romano Pontífice. Ele é tido como um dos mais inteligentes e um dos papas mais queridos que passaram pela história da igreja. Que seu legado possa ser mantido e que todos nós possamos ter uma profunda admiração e buscar conhecer a história dos nossos romanos pontífices para assim honrá-los. Espero que esse vídeo tenha sido de um interesse muito bacana por vocês, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide em paz, meus queridos, o Senhor vos acompanhe.